Saudações fraternas, obrigado pela presença. Vamos hoje conversar um pouco em torno da parábola do bom samaritano, que consta no Evangelho segundo Lucas, e apenas Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. São duas partes. A primeira, o grande mandamento da lei, e a segunda, a parábola em si. Então, como o texto é muito interessante, eu vou ler aqui, segundo o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, direto no Evangelho. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando semi-morto, meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse: Cuida dele, tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual dos três, pois, te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus falou: Vai e faze tu o mesmo. Pois bem, o tema O tema dessa parábola é a felicidade ou a salvação. É uma preocupação filosófica, existencial, de todos que vão para uma igreja ou que são religiosos. É a preocupação, o que fazer para alcançar a salvação. Até hoje, essa pergunta se repete. Mas a intenção do doutor da lei era tentar, era provocar, sabe? Era justamente fazer um teste com Jesus assim. E Jesus, à maneira de Sócrates, não responde por si, ele devolve com outras perguntas. Então Jesus, diante de um doutor da lei, devolve assim: o que está escrito na lei, como lês? Então o doutor da lei sabia, porque carregava na sua munheca um livrinho pequeno, todo dobradinho, que abria assim, com os principais mandamentos da lei. Também alguns levavam na cabeça, né, com as tiras assim, e trazia a lei amarrada na testa. Como a gente pode ver imagens
numa caixinha de couro, e lá dentro com os papeizinhos com os dizeres da lei. Então ele carregava no braço, como que Jesus perguntasse assim, o que é que tá escrito aí no seu punho, né? O que é que está escrito aí na sua caixinha, no seu livrinho? Então ele dá o grande mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas, e esse amor é um amor que a gente brinca, né, e diz assim, é um amor café, porque é de todo o coração, de toda a tua alma, entrega, de toda tua força, que é amar ativamente, fazendo fisicamente alguma coisa material mesmo, às vezes varrendo o chão, lavando um prato, e de toda o teu entendimento, que é com a capacidade que conseguimos compreender a figura do nosso Pai Criador, que o Espiritismo diz ser uma inteligência suprema. Diante da resposta do doutor da lei, então Jesus confirma, né? E o próximo como a ti mesmo. E Jesus confirma, olha, você respondeu bem, faze isso e viverá. Olha que a diferença, assim, saber é uma coisa, fazer é outra diferente, né? Ele sabia, mas será que ele vivia? Tá? Faze isso e viverá. Eu acho que nas encarnações futuras do doutor da lei, ele deve ter pesadelo, assim, onde ele escuta essa frase, faze isso e viverás. Mas o que vem por último ainda é pior. Para se justificar, ele perguntou assim: quem é o meu próximo? Porque entre os judeus, o próximo era o vizinho de religião, era o que fazia parte ali da sinagoga, tá? E não o estranho, não o gentio, não o outro que. E Jesus, com sua mensagem universal, ele vai nos dizer que o próximo é o ser humano, em qualquer lugar e de qualquer religião e de qualquer, desde que esteja próximo a nós e desde que esteja necessitado do nosso auxílio. Mas, diante da nova pergunta do doutor da lei, quem é o meu próximo, Jesus novamente não responde e devolve uma nova pergunta. Devolve contando agora uma história que um homem em viagem, descendo de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, que espancando deixaram ele semi-morto. Passa um sacerdote, a cultura, a autoridade religiosa, mas não foi capaz de auxiliar o homem caído. Passa depois um levita que cuidava do culto, dos cânticos, do apoio lá dentro da sinagoga, também não foi possível ajudar o homem. O herege samaritano, ele contava essa história para os judeus. O herege samaritano, então, em viagem, ele socorre o homem, leva para um motel, uma pousada, e depois segue viagem. E aí, Jesus, então, devolve a pergunta. Em nenhum momento Jesus responde. Senão, ele propõe a história e depois devolve a pergunta, como a dizer, olha, a lei divina está escrita na consciência, a verdade, o conhecimento está dentro. A educação é acessar o que a gente já tem dentro de nós. Então Jesus pergunta qual dos três, sacerdote, levita ou samaritano, foi o próximo do homem caído no caminho. E o doutor da lei, que não podia dizer assim o nome, né, foi o samaritano, porque seria uma humilhação, porque havia uma rixa histórica entre judeus e samaritanos. Então falou assim: foi aquele que usou de misericórdia.
sem falar o nome. E aí, Jesus fecha a parábola com um grande desafio. Então, vai tu e faz o mesmo. Esse agora não é só para ele, não, é para nós todos, viu? Então, vai tu e faz o mesmo. Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da caridade, fora da caridade não há salvação. Repare que o tema é salvação ainda, tá? Comentando a parábola do samaritano, Kardec diz que toda a moral de Jesus se resume em caridade e humildade, duas virtudes que são opostas ao egoísmo e ao orgulho. E apresenta então essa lei de amor-caridade como única condição para a salvação. Única condição para a salvação, tá? Foi o que ele traz aqui, resumidamente. Em nossas leituras de Emmanuel, então, na mensagem Como Lês, tá? O que está escrito na lei Como Lês, Emmanuel aproveita para falar sobre a interpretação que nós fazemos dos textos sagrados, tá? Também nos perguntam assim, como é que você lê os livros? Uns leem buscando consolação, outros leem buscando recreação, lazer. Outros leem buscando material para polêmicas, debates. E aí ele conclui: raros são aqueles que leem para buscar iluminação, tá? Então, a lição principal dessa mensagem é: nós devemos procurar aproximar dos textos buscando a iluminação, tá? A iluminação, o esclarecimento, a luz da compreensão, porque o mestre continua interrogando a nós outros. O que está escrito na lei e como lês? Como é que nós lemos? Como compreendemos ou interpretamos aquilo que lemos? Uma coisa é o que a gente lê, outra que está escrito, outra é o que a gente interpreta, né? Na mensagem auxiliar e servir, agora o doutor da lei responde: amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, Emmanuel diz assim: muitas vezes mesmo nós estamos desanimados e cansados diante de tantas provas. Ainda assim, ele convida: vamos refletir nos companheiros em agonia, as pessoas que estão na doença, as pessoas que estão na solidão, nos cegos, aqueles que estão vítimas de transtornos mentais, na depressão. Vamos pensar na orfandade, os que perderam os pais, ou que estão na delinquência, passando fome, na penúria material, tá? Então ele conclui assim, ó: por mais que estejamos necessitados, ainda dispomos do privilégio de colaborar com Jesus. Então, o nosso treino é passar por cima, vencer, claro, não negligenciando também nossas necessidades, mas tão logo pegou uma força, tão logo possível, vamos nos manter ativos, auxiliando dentro das nossas possibilidades. Bom, terminando a resposta do doutor da lei, Jesus o desafia e fala assim: então, faze isso e viverás. Tá? O doutor da lei conhecia o discurso, ele conhecia por profissão, por posição religiosa, né? Um legista, dedicado a interpretar a Torá e a explicar a Torá. E ele ali estava perguntando o que fazer para salvar-se. Tá? Jesus
apenas acrescenta, respondeste bem, faz isto e viverás. Faz isso, que você amar a Deus sobre todas as coisas, o amor café e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus de toda a tua alma é a entrega, né? Lembrei do texto A Entrega, do Yogi, estudado no Divina Presença já em nossa história aqui. Então, faze isto e viverá. E Emmanuel fala assim, o homem não era grande, forte, vivia no corpo físico, mas viver, segundo a espiritualidade, é viver a vida eterna, é ter consciência da sua própria imortalidade. Tá? Seria preciso ao doutor da lei enfrentar a responsabilidade com decisão, enfrentar o serviço mais áspero. Então, Emmanuel conclui nos também nos convidando, diz assim, olha, se já foste banhado pela claridade da fé, faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Vamos dar uma espiadinha aqui no chat. Boa noite a todos, bem-vindos. E agora vamos seguir com a mensagem que está no livro Fonte Viva, no seu capítulo 126, intitulada Ajudemos Sempre. Tá? Diante da pergunta do doutor da lei, quem é o meu próximo? Emmanuel agora vai estudar a respeito de quem é o próximo, tá? Essa figura, o outro próximo. Para nos dizer que o próximo é sempre a pessoa que está perto de nós. É sempre a pessoa que a lei divina, que não tem coincidências nem acasos, a lei nos traz, nos atrai para próximo, se aproximam com alguma demanda, tá? Então, aproximou de nós é o nosso próximo. A quem o próximo é aquele a quem devemos ajudar sempre, que é o título da mensagem. Ajudemos sempre, tá? Quem é que pode ser esse próximo? Pode ser um familiar, pode ser um chefe, pode ser um subalterno, pode ser um malfeitor, pode ser uma pessoa doente, uma pessoa boa, uma pessoa má, tá? Em nós deve haver o culto sistemático da compreensão. Culto sistemático, cultivar como quem cultiva um jardim, né? Uma flor, uma plantinha. Tem que dedicar, assim, cuidar. E aí ele dá uma advertência forte. Diz assim, olha, um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto. Tá? Olha que frase forte. Um cristão sem atividade no bem. Então, se a gente é cristão, vamos procurar fazer alguma coisa. Alguma obra do bem assim. Ninguém é incapaz. Todos podem fazer algo. Né? O centro espírita, às vezes, é uma oportunidade, assim, porque já é um centro dedicado, né? Que pessoas se reúnem com esse propósito. Não só de fazer o bem, mas também de crescer, de aprender. Aí Emmanuel continua. A neutralidade para o espiritual significa menor esforço. E Jesus, guia e modelo, ele resistiu às sombras. E nós estamos na Terra para aprender e auxiliar. Então, nós nascemos, nós encarnamos, estamos aqui no plano físico para aprender e auxiliar. Tá? Então, é auxiliar aprendendo e é aprender auxiliando. Próxima mensagem titulada O Próximo e Nós. Tá? Algumas mensagens estão repetindo conceitos, a gente está fazendo uma síntese. Tá? O próximo e nós. O próximo é o degrau para nos aproximarmos de Deus.
Não é o degrau para a gente pisar, viu, gente? Mas o degrau para nos aproximarmos de Deus, porque Deus está dentro do próximo, né? O próximo carrega em si a consciência e a presença divina. Então, se você aproxima do próximo, você aproxima de Deus, tá? Então, o próximo pode ser o próximo mais próximo, que a gente entende como pai, mãe, filho, irmão, amigo íntimo, familiar, como pode também o próximo menos próximo, o desconhecido da rua que aproxima, nos observando, vendo se pode obter alguma moeda. Pode ser uma criança que está com fome e aproxima pedindo algum tipo de auxílio. Pode ser um adversário, pode ser um chefe difícil, pode ser um funcionário preguiçoso, pode ser. Emmanuel sintetiza que o próximo é sempre uma oportunidade de sermos bons samaritanos em nosso caminho para o encontro com Deus. A próxima mensagem se chama Misericórdia Sempre. Os apóstolos, depois de ouvir a história do samaritano, conversavam entre si sobre os personagens da parábola. A gente pensa que tem o bom samaritano, o levita, o sacerdote, mas tem um bocado. Dentro, ali no ambiente, tinha Jesus, os apóstolos e os circunstantes, aqueles que escutavam a conversa. Mas tinha o doutor da lei que fez a pergunta também. Aparece o homem que viajava e caiu na mão dos ladrões, aparece os próprios ladrões. Depois passa o personagem sacerdote, o levita, aparece o bom samaritano, que é o mais famoso. Eu não vou falar do cavalo, porque não é um personagem, porque não é persona, mas ele aparece também. Aparece o dono da hospedaria. E os apóstolos estavam falando e condenando a atitude, né, de reprovando a conduta daqueles que passaram sem ajudar o homem caído. E aí então Jesus aproveita para dar uma lição neles da misericórdia. Ele diz assim: alguém que passasse pela estrada e visse a cena, se tivesse vibrando na misericórdia verdadeira, além de ter misericórdia para com o homem caído, também teria misericórdia do sacerdote que estava anestesiado pela obsessão do egoísmo. Teria misericórdia do dono do hotel no cumprimento da sua profissão. Teria misericórdia dos malfeitores que estavam plantando um karma, né, umas consequências para o futuro, orando por eles, tá? E isso sim é que seria misericórdia de fato. Na próxima mensagem, aparece aqui o Evangelho e a Caridade. Como ela está no livro Roteiro, e o livro Roteiro é um livro de estudos sobre temas diversos, aqui nesse capítulo 16 do Roteiro é um estudo sobre a caridade. Tá? Esse livro, para quem gosta do estudo na Casa Espírita, é um livro que merece ser estudado pelos grupos de estudo. Não é? O nosso mestre Elzio também estudou esse livro lá na casinha, na época onde os evangelhos inesquecíveis. Então, o que diz essa mensagem resumidamente? Antes de Jesus, a caridade era desconhecida. Na Babilônia, no Egito, na China, na Índia, em Atenas, em Roma, todos falavam de triunfos, de poder, nenhum falava de caridade. Com Jesus, porém, o cenário se altera. Ele não só ensinou, como também viveu. Ele curou, ele deixou um roteiro do samaritano, que ajudou o homem anônimo, porque é só um homem caído. Não diz que religião era, se era judeu, se era gentil. Não disse que religião, não disse qual era o seu país.
Era simplesmente um homem que merecia o amparo. Então, inspirado em Jesus, nasceram os hospitais filantrópicos, os orfanatos, as creches, as escolas. Inspirados em Jesus, nasceu Francisco de Assis, Vicente de Paula, Rockefeller, porque o Espírito do Cristo permanece ainda vivo e ajudando e agindo, inspirando a humanidade. Mensagem semi-mortos. Deixaram os ladrões o homem semi-morto. Na vida encontramos semi-mortos da alma. Às vezes não precisa estar o homem caído, ferido fisicamente, mas a gente tem uma pessoa morta do nosso lado e não enxergamos, ou ficamos indiferentes. São caídos pelo golpe da incompreensão, estão cansados, sofreram calúnias, estão revoltados, desesperados, ou na dúvida, ou na obsessão, ou na angústia, no desânimo. E nós todos somos samaritanos em viagem aqui na terra carnal, no mundo físico, tá? E devemos auxiliar o quanto pudermos, sobretudo as pessoas que estão em condições mais difíceis, que é o próximo mais necessitado, tá? É isso aí. Esta é a mensagem. O livro Caridade Jesus repete o roteiro, tá? O samaritano em viagem compadeceu-se, tá? Teve caridade, que é o tema da noite, é o tema da parábola do samaritano é a caridade, o amor-caridade. E Emmanuel tem uma frase que diz assim: caridade é o caminho aberto por Jesus para a união e paz entre nós. Né? Então, na reta final do Evangelho, todos os versículos agora, todas as mensagens que concluem o estudo da parábola, estão comentando, né, a pergunta de Jesus: qual dos três foi o próximo? E a resposta: aquele que praticou a misericórdia, tá? Então, a mensagem, o homem bom, ele pergunta assim: vem cá, e se você fosse o homem caído, quem seria o próximo para contigo, né? Se você fosse alguém em dificuldade, tá? Há 2 dias eu fui o homem caído, não na mão de ladrões, não na mão de pancadas, certo? Mas caído num buraco, tá? Estava em viagem de um lugar deserto, na estrada, sem sinal de celular na estrada, e não podendo afastar de um buraco, porque tinha carro do lado, caminhão, inclusive, a gente tombou, né, num buraco, arrebentando as duas rodas do carro. A da frente rasgou na hora e a de trás furou também. Então, nós nos vimos assim, já está escurecendo, os carros passando em velocidade, sem sinal, e com um step só, que é o caminho, que é o normal. Mas aí eu pensei assim no anjo da guarda, né? Pensei assim o que é que aquilo representa. Aquele momento eu era o homem caído no buraco. E a inspiração veio, nós colocamos um step e fomos seguindo com o pneu furado mesmo pelo acostamento bem devagarzinho. 1,5 km adiante, nós encontramos o primeiro samaritano, um caminhoneiro que veio atrás nos levando, assim, protegendo, né? E mais 1 quilômetro à frente, encontramos uma borracharia e o segundo samaritano veio de casa, porque já era noite, para poder, pelo menos, guardar as rodas e esperar o dia seguinte para a gente ir na cidade mais próxima, comprar rodas novas e fazer o serviço e chegar em segurança em Vitória da Conquista, tá? Então, Emmanuel perguntou e eu não poderia deixar de dizer assim, se você fosse o homem caído, né?
Quem seriam os samaritanos para você? Seriam aqueles que usassem de misericórdia, né? Aquele que usasse de gentileza, de compreensão e que desse o apoio necessário. No livro seguinte, Receita de Vida Eterna, ele fala assim: são muitas lições da parábola, né? Porque agora é o contrário. Se você fosse o samaritano, você estaria em viagem, como ele estava. E mesmo em viagem, ele parou. Quem está em viagem está com pressa. Quem está em viagem está longe de casa, está vulnerável a ladrões. A estrada era perigosa. Tinha o golpe. Os ladrões ficavam na espreita, alguém caído fingindo de morto. Quando a pessoa ia socorrer, eles apareciam e cercavam. Era uma emboscada. É um golpe que já existia na estrada de Jerusalém a Jericó. Uma estrada perigosa, cheia de curvas e cheia de armadilhas. Bom, o samaritano estava em viagem e ainda assim parou. Emmanuel diz assim: se ele tivesse com um prazo para chegar no destino, e se ele tivesse com urgência, se ele tivesse com medo da estrada perigosa, né? Entretanto, o samaritano parou o seu interesse pessoal para auxiliar o homem caído no caminho. Então, para entesourar a luz da vida eterna, conclui Emmanuel, o amor ao próximo é o nosso sublime recurso. Mais uma última mensagem: samaritano e nós. Qual dos dois, né? Qual dos três foi o próximo ainda, né? Então, ele pergunta assim: vem cá, qual de nós que não teremos caído um dia no abandono, na aflição, na perturbação, nos enganos? Qual de nós? E para nós, quem foi o samaritano que a gente precisa ter gratidão, né? E precisamos ter o reconhecimento, o respeito, né? Com que generosidade o bom samaritano nos socorreu, né? Com a sua paciência, com a sua discrição, com os recursos que podia, tá? Será preciso lembrar sempre dos samaritanos da nossa vida e ter reconhecimento, tá? E também façamos nós o mesmo, viu? Lembrando o desafio de Jesus, façamos nós o mesmo. Receita de luz, né? É uma mensagem que, se a gente reparar, repete exatamente a receita de vida eterna que nós vimos atrás. Em nossos caminhos, tá? Muitas pessoas sobem do passado, em termos de expiação, para o futuro, experimentando expiações que a deixam semi-mortas. Não esperavam a tempestade da renovação, se envolveram em paixões e em delinquência, estão no desemprego, estão na angústia, ou então se desviaram na inteligência e hoje têm consciência de culpa, de depressão. Situemo-nos no lugar deles, desses irmãos, e sejamos para eles os samaritanos, detendo a marcha do próprio interesse enquanto viajamos e auxiliando-os. Na última mensagem, meus amigos, para concluir, hoje a gente precisou avançar 10 minutos, sugestões da parábola, né? Ele fala assim: com que ansiedade o homem estava caído, semi-morto, com que esperança ele aguardava um socorro, alguém que chegasse para fazer parar os sangramentos e dar um socorro a ele, né? Então, Emmanuel nos conclui aqui, ó: hoje nós desfrutamos do privilégio de dar. Talvez amanhã estejamos com a necessidade de receber. Muito bem, meus queridos, é isso. Vamos seguir com o nosso estudo, nosso aprendizado das leituras sagradas aí, do livro de Emmanuel, comentando o Evangelho à luz do Espiritismo.
Muita paz, vamos ficando por aqui hoje.